boa noite. São 8 horas e 6 minutos deste dia 8 de julho de 2019. Estamos novamente aqui, eu e o Luís Alberto, eu, José Carlos Valério e o Luís Alberto Silva, que é o produtor do programa e o responsável pela seleção musical. E este é o seu Infinito Crescer, o seu programa de todas as segundas-feiras, entre as 8 da noite e as 10 da noite, aqui na nossa Mais Oeste Rádio. Rádio Mais Oeste, melhor dizendo. Estamos aqui para mais uma emissão, estamos aqui para levar até si aquela que é a 55ª edição desta segunda temporada do Infinito Crescer. Hoje temos um tema que me é particularmente caro, mas já vai perceber porquê. Temos convidados em estúdio e vamos iniciar uma conversa que queremos que seja ilustrativa, esclarecedora e desmistificadora. Há coisas que realmente, só mesmo falando sobre elas, é que poderemos esclarecer as nossas dúvidas. Deixe-me lembrar-lhe, antes do próximo apontamento musical, deixo-lhe apenas uma pergunta. Já fez alguma regressão? Sabe que a terapia regressiva é uma ferramenta fantástica para regressar àquele bem-estar e àquela felicidade que tanto ambiciona? Pois bem, pense nisto, que este é o nosso tema de hoje. Terapia regressiva ou vulgo regressão. Já digo qual é a diferença entre estes dois termos. 20 horas e 12 minutos, cá estamos nós de regresso. E então, para iniciarmos o nosso tema de hoje, tenho em estúdio 3 convidadas, já especialmente conhecidas do nosso auditório, pois estão cá com regularidade. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite, Anabela. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite. Hoje estamos aqui para falar de algo que me é caro, se bem que pronto, é um bocadinho constrangedor às vezes, porque é a defesa do próprio peixe, não é? Quer dizer, advogado em causa própria. Mas acho que é importante, e aliás foi sugestão vossa fazermos este programa sobre este tema, porque é importante também lá para casa, para quem nos está a ouvir, que percebam e que tenham e que desmistifiquem, que retirem alguns mitos que há em relação à terapia regressiva. Todas vocês já fizeram regressão. Eu queria aqui esclarecer que normalmente eu uso sempre o termo terapia regressiva e não regressão. E isto tem um motivo. A regressão pode ser feita para vários fins. Eu só faço este tipo de trabalho para efeitos terapêuticos. Ou seja, não faço por curiosidades, não alinho curiosidades. E de maneira que é por isso que eu implico sempre terapia regressiva, para que as pessoas tenham a noção de que, não, como eu costumo dizer, se há alguma curiosidade em saber se noutra época foram o Alibaba ou os 40 ladrões, o melhor é ir requisitar, ir ver o livro, ir ver o vídeo, ir ver o filme, e depois aquela personagem com quem se identificarem mais provavelmente terá alguma empatia com a própria personalidade em outras vidas. Não é essa a finalidade. A regressão é um trabalho, como vocês sabem, já vamos falar sobre isso, a regressão é um trabalho extraordinariamente intenso, extraordinariamente profundo e que de facto tem efeitos e benefícios, como eu escrevi há bocado no Facebook, no anúncio deste programa, benefícios muito grandes. Só que envolve, para além do tempo que pode ser usado, envolve um dispêndio de energia, tanto da parte do cliente, eu não gosto de chamar paciente, tanto da parte do cliente como da parte do terapeuta, um dispêndio de energia, uma entrega total, e não é fácil, como vocês sabem, e poderão falar sobre isso também. Portanto, aqui dizer que se acham que, se lá em casa acharem que a regressão é um meio para atingir o fim, que é um maior incremento de bem-estar, pois bem, sim senhor, é essa a finalidade com que se faz no Infinito Crescer, por mim, a terapia regressiva. Meninas, umas
as experiências entre vocês são completamente diferentes. A única coisa em comum é que já todas, e muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disponibilidade que demonstraram e pela confiança que têm em mim. A única coisa que me parece que vocês têm em comum entre todas é que já todas fizeram terapia regressiva comigo. Agora, em termos individuais, cada uma de vocês tem experiências completamente diferentes. Temos 1h45 para calmamente podermos falar um pouco sobre isto. E também partilharem as vossas experiências e dizerem de sua justiça. E, entretanto, ajudarmos lá em casa também a desmistificar algumas coisas. Se tiverem perguntas, também podem fazer, que eu tenho todo o gosto em responder. Quem é que quer? É a mosca, sim. Lá em casa estão a ouvir as tuas pulseiras. Será que a mosca quer fazer uma terapia regressiva comigo? Ora bem, quem é que quer abrir? Ele disse, é por ordem alfabética, é por vocês estão? Por ordem alfabética. Hoje. Boa noite. Boa noite. É assim, primeiro que nada, eu vou já dizer que mesmo agora aconselhei a uma pessoa amiga para dizer, porque ontem estivemos em conversa e falou-me que tem um medo. Uhum. E esse medo, eu julgo que com uma terapia destas que consegue perceber o porquê e se calhar resolver, que é uma coisa insignificante, mas pronto, é um medo para a pessoa. Mas causa, é insignificante, desculpa interromper. É insignificante, mas causa mal-estar. Exatamente. Não se fica a dormir como muitas pessoas pensam e que têm medo de acordar. Também já me tem sido posto o caso. Eu, na experiência que tenho, foi excelente. Pronto. O bem-estar e perceber do que é que estava a passar. Eu acho que adquire-se um equilíbrio. Eu volto e ainda quero fazer outra. Um dia destes, por isso não é assim tão mal. Tive uma excelente experiência e um belíssimo resultado. Ótimo, isso é que é preciso. Também convém. Há dois grandes mitos em relação à regressão ou à terapia regressiva. Eu prefiro aqui continuar a utilizar o termo terapia regressiva para reforçar esta ideia também. Há dois grandes mitos, um deles é esse, estamos a dormir, e claramente não estamos a dormir. Não estamos sim, que eu também faço como cliente. E outro grande mito que existe é se estão a dar, se as pessoas, quando o cliente está a dar instrumentos ao terapeuta para manipular a sua vida. Portanto, aqui o terapeuta é um facilitador e não uma pessoa que depois vai ditar, ele vai orientar o cliente, mas não vai. O que acontece durante a terapia não é da responsabilidade orientativa do terapeuta, de acordo com aquilo que o cliente vai dizendo ou vai partilhando, mas a responsabilidade do decurso é sempre do cliente. E o cliente tem sempre nas mãos a condução da terapia, certo? Exatamente. E está consciente, por isso só percebe, só vê, só diz aquilo que realmente está a sentir. Exatamente. Não é manipulado. Eu, no meu caso, não fui de maneira nenhuma. O que leva é um transe hipnótico que é induzido para o estado de terapia regressiva. É um transe hipnótico, e o transe hipnótico as pessoas falam sem transe. Pronto. Já fica tudo muito assustado. Não dou medicamentos alucinogénicos a ninguém. Também não dá uma palavra na cabeça? Não dá? Não. Às vezes dá-me vontade, mas é fora das terapias regressivas a algumas pessoas. Isso é outra coisa. Não, não há pauladas, nem frigideiras na cabeça, não há nada. Não há sequer toque. Que isso é outra coisa que às vezes as pessoas veem coisas na televisão e fazem um bicho de 7 cabeças. É preciso ter muito cuidado com aquilo que nós vemos na televisão. E importa aqui também esclarecer uma coisa. O que se vê em televisão é hipnose de palco. Serve para entretenimento.
E eu, como técnico desta área, já há uns bons anos, já há bastantes anos, quer dizer que muitas das vezes eu, quando dá na televisão, desligo a televisão ou mudo de canal. Porque é importante, e vocês estão aqui as três, são três das clientes que podem atestar isso, eu não toco no cliente. A única coisa que pode acontecer é eu dizer, se houver alguma coisa, porque às vezes as pessoas entram em stress durante a terapia, podem entrar, quando é, por exemplo, uma fobia. A pessoa pode entrar, ao tomar contacto com a memória que causou o desconforto, pode, de facto, sentir-se insegura. E então a única coisa que eu digo, como vocês sabem no princípio, é: eu estou aqui, estou ali ao lado da cadeira, eu estou aqui, se houver alguma coisa, é a própria pessoa que me toca, não sou eu que toco, eu não toco a ninguém. Exatamente, e damos uma garrafinha de água e uns lencinhos, se for preciso chorar. Mas podemos pedir, é verdade. Exatamente, Por isso exatamente. está tudo à vontade. Uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam, porque isso aconteceu-me a mim, é que nem sempre a terapia regressiva leva a uma vida passada. Exatamente. Porque eu não fui a vida nenhuma, foi mesmo nesta. Foi? Recuei, foi 25 anos na minha vida, com uma situação que eu pensava que me tinha completamente, acho que bloqueei aquilo e esqueci, não é? Que eu me lembrava que aquilo tinha acontecido. Mas nesta vida. As minhas também foram nesta vida. É nesta vida. Foi nesta vida. E as pessoas têm muita tendência a pensar que vão necessariamente para vidas passadas. Acontece que sim, a gente sabe de casos que sim, que as pessoas foram para vidas passadas, mas não, nem sempre acontece. Eu não fui, Alice, pelos vistos, Não. também não. Portanto, às vezes o problema é mesmo nesta. Ou então, porque aquilo que acontece é que nós vamos dar, eu normalmente dou, quando há tema, o caso da Alice era um desses casos em que tinha tema, não é? Sim, sim. Acontece que muitas das vezes a pessoa não tem, cada terapia regressiva, cada terapia é um tema. Nós não podemos trabalhar na mesma, não devemos trabalhar na mesma sessão, na mesma sessão de terapia, vários temas. O amor, o dinheiro, a profissão, não. Cada caso é um caso. Como se costuma dizer, cada macaco no seu galho. Eu costumo dar esta imagem, penso que já vos dei a vocês, eu encaro isto como se cada pessoa fosse uma cômoda. E cada cômoda tem várias gavetas, não é? Ora, eu não posso chegar ali numa terapia e abrir as gavetas todas e tirar o que lá está, porque depois eu não vou ter tempo para arrumar tudo aquilo que desarrumei, não é? Portanto, o que é preferível, o que é saudável e o que é desejável é que vamos abrir uma gaveta de cada vez, com a garantia de que aquela gaveta que for aberta é para ser mexido o que lá está, a ideia da roupa, não é? É para retirar o que lá está e que está desarrumado, dobrar, arrumar direitinho e fechar a gaveta. A terapia terminou quando a roupa está toda dobrada, arrumada, devidamente arrumada, acondicionada e a gaveta fechada. Por isso é que é uma gaveta de A cada minha vez. experiência, pelos vistos, é diferente de todas, porque eu fiz terapia regressiva em vez de ir ao psiquiatra. Portanto, eu num ano fui ao psiquiatra, tomei medicamentos, depois deixei de tomar os medicamentos, voltei ao mesmo. Portanto, aquilo que eu fiz depois foi procurar uma pessoa, não comecei aqui, foi procurar uma pessoa que me tentasse tratar aquilo que eu tinha, que era, na altura era uma psicóloga, que fiz 2 regressões. E, entretanto, depois continuei, como gostei tanto, e achei que foi bom para tratar não só problemas psicológicos, como problemas físicos. Eu tinha um problema que, de vez em quando, tinha a sensação de falta de ar. E, nessa altura, foi quando isso me apareceu, quando comecei a fazer a primeira. Depois de ter feito a primeira, apareceu-me este problema. Portanto, depois fomos ver o que é que era e tinha uma resolução, consegui resolver, não é? Através da terapia regressiva. Depois, quando comecei a ir ao Infinito Crescer, depois já fiz umas quantas e acho que é excelente. É bom para nós e para todas as pessoas que estão envolvidas nela, porque os efeitos foram surpreendentes, porque a minha mãe chorou durante 15 dias, foi ao psiquiatra e ela própria, porque quando tentámos resolver o problema entre as duas.
Quando tu tentaste resolver, através da terapia, um problema entre as duas, não é? E fiquei surpreendida. Foi aquilo que me surpreendeu mais, foi o facto dela ter sentido, sem saber, ela nunca soube, nunca lhe disse que não valia a pena, porque ela não, penso que ela não acreditava, nem, pronto. Nem iria perceber a verdadeira dimensão. Exatamente, e acabei por não lhe dizer nada, mas a verdade é que ela andou 15 dias a chorar, não sabia o que é que tinha, foi ao psiquiatra, o psiquiatra receitou-lhe comprimidos e anda a tomar, a fazer os medicamentos, e eu prefiro fazer uma terapia regressiva porque acho que é muito mais eficaz, porque principalmente por causa dos tratamentos, porque aqui contigo verifiquei que tu fazes, depois resolves o problema. Ao murro, ao pontapé, à bomba, mas resolves sempre. É bom que esclareças isso, senão as pessoas acham que eu se espanto com as pessoas. Não, mas é engraçado. Não. Queimando também, não é? Exatamente. Portanto, é giro porque tu consegues ir à raiz do problema e solucionar o problema. Portanto, o problema acaba ali. Eliminado. Fica completamente eliminado. Gostei bastante, gostei muito, e por isso estou à espera da próxima. Estou ansiosamente à espera da próxima. Não, é porque realmente é assim. O nosso mal-estar tem sempre uma raiz em alguma coisa. Seja nesta vida, seja em vidas passadas. E desengane-se quem nos esteja a ouvir e que diz que, pronto, não acredita em vidas passadas, não posso fazer regressão. Pode fazer terapia regressiva na mesma, mesmo não acreditando em vidas passadas. Porque para essas pessoas, as mensagens vêm na mesma. Só que são mensagens que a sua mente lhe traz para poder do que é para tratar. Eu costumo dizer que a nossa mente é a nossa caixa negra. E esta imagem é o seguinte: todos nós sabemos que todos os aviões têm uma caixa negra, que por acaso é vermelha, que é para se ver bem, que é para se encontrar. Por acaso chamam de caixa negra, mas ela é vermelha. E o que é que contém a caixa negra de um avião? O registro de tudo aquilo que se passa dentro do avião, desde que ele sai o hangar a primeira vez, como nós, não é? Desde que o avião respira a primeira vez, até que, das duas uma, ou cai, ou é descontinuado. Eu aqui gostava de salvaguardar isto, porque é assim, não são analisadas as caixas negras dos aviões apenas quando caem. São analisadas todas as caixas negras dos aviões, mesmo daqueles que não caem, mas que deixam de circular. Aconteceu isso, por exemplo, não sei se recordam que vieram várias notícias, e foi por isso que se descobriu que o Concorde tinha um problema que, a partir de determinada altura, e foi por isso que foram descontinuados todos os Concordes. Foi porque caiu caíram dois, e depois foram-se analisar as caixas negras de mais dois ou três, e aí a frota foi toda cancelada, porque verificou-se que havia ali um problema. E se não fizessem isto, teriam caído mais, não é? Se eles iriam manter-se, teriam caído mais. A nossa caixa negra é isto, é a nossa mente. A nossa mente tem o registro de tudo aquilo que nós vivemos. Quem acredita em vidas passadas desde a primeira vez que encarnamos, e continuará a ter até à última encarnação. Para quem não acredita em vidas passadas, tem o registro de tudo aquilo que é importante. Mesmo anterior ao nascimento. Mesmo anterior ao nascimento, mesmo durante a gestação, exatamente. Aliás, eu há bem pouco tempo fiz uma regressão a eu não vou dizer nomes, porque tenho que salvaguardar identidades, mas vou depois dando aqui alguns exemplos. Eu fiz há pouco tempo uma regressão a uma pessoa onde a raiz do problema, foi uma senhora, a raiz do problema foi precisamente no nascimento. As pessoas acham que não. Mas o ato de nascer já de si não é é uma coisa bonita, porque é dar vida, dar luz à luz, não é? Mas pode, e muitas das vezes é muito traumático. Depende dos médicos, depende por aquilo que se passou. Estão para nascer, às vezes. Exatamente. Não é só... E atenção, como devem calcular, é muito fácil para um ser
que está entre a gestação e o nascimento, que está nessa fase, não se lembrar do que se passou, não ter consciência do que se passou. Porque há aqui duas coisas diferentes. Há aquilo que acontece e que nós, inconscientemente, sabemos que aconteceu, mas recalcamos. Há outras em que nós não tínhamos instrumentos psicológicos, não tínhamos instrumentos mentais para poder lembrar. Um exemplo disto, por exemplo, esta questão que eu vos disse agora do nascimento e do momento traumático do nascimento, ou por o sofrimento de N horas em trabalho de parto. A criança não tem instrumentos, não faz um recalcamento, é arrumado naturalmente, não é? Por outro lado, um ser que foi violado pode fazer um recalcamento sabendo e passou, e a consciência daquele ato ser tão violenta que apaga a memória. É como chegou ali, fez delete, acabou, é como se não existisse. Só vai, obviamente isso é traumático, obviamente isso vai ter consequências e muitas vezes nefastas, atenção que pode levar ao suicídio, e a pessoa até pode não perceber o porquê. Consegue saber, consegue perceber e consegue resolver, quero sublinhar, consegue resolver com uma regressão. Já tive, também já tive desses casos, inclusivamente lembro-me de uma pessoa que foi fazer uma regressão porque pensou que tinha sido violada uma vez e foi duas. Em alturas muito complicadas, 3 anos e meio, 5 anos e meio. Portanto, estamos aqui a falar, e acho que é importante que nós falemos destas coisas, porque muitas pessoas que lá estão em casa podem rever-se e tentar analisar então, afinal, porque é que eu sinto isto assim, não é? É bom que as pessoas saibam que isso também há doenças. Há doenças que são provocadas por recalcamentos e por coisas que aconteceram ou no início da vida e a pessoa não se lembra, ou noutras vidas. Exatamente. E resolve-se, como tu sabes. Também já Pois tiveste um caso desses, eu sei. Não, mesmo doenças, e já lá vamos às doenças, porque é verdade, porque nós somos energia. E por incrível que pareça, o nosso corpo físico, nós, já disse isto algumas vezes, nós temos 4 corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual. Não é? Três corpos. O corpo físico toda a gente sabe qual é. É este que nós temos aqui. E então nós temos a preocupação de comer, de beber, de lavar os dentes, tomar banho. Pronto. Só que é assim, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual também têm de ser higienizados e alimentados. Só que esses, como não são palpáveis, nós esquecemos muito facilmente de cuidar deles e da sua nutrição e da sua higiene. Como nós não cuidamos deles, eles vão tentando dar-nos sinais. E muitas das doenças, eu não queria ser generalista, mas 99,9999% das doenças que nós temos físicas são gritos de alerta de um dos nossos outros corpos porque precisam de atenção. E depois ou nós ou damos ou não damos. Mas está aí mais exemplos. Mas é engraçado que nós vamos ao médico e não temos problemas nenhum em tomar medicamentos. E os medicamentos depois que vão fazer mal a outros, ao estômago, por exemplo. O estômago é sempre aquela coisa. É o primeiro órgão que vai ser vai ser prejudicado, e depois até há outros sintomas. E depois, para além disso, não sabemos até que ponto é que está a fazer bem ou não é? Faz bem enquanto nós tomamos, e nós não podemos andar eternamente a tomar a mesma substância química, não é? E realmente a regressão é eficaz porque a pessoa faz uma vez, aquele problema ficou tratado. É tipo pôr um visto. Pôr um visto. Está feito. É isso. E depois há muitos outros. Há outros que a pessoa... E agora, e será que isto? E será que a pessoa depois começa a ter outra sensibilidade? E começa a ver que realmente há
há tics, há outras situações, há aqueles gestos repetitivos, há aquelas situações repetitivas que a pessoa pensa, mas será que isto não tem a ver com algo que isto é normal? É normal eu sentir assim, é normal eu fazer isto. E começa a tentar analisar e ver todos os outros aspectos que é o que tem. Exatamente. Há também esta história do transe hipnótico. O que é este transe? Este transe não é nada mais, nada menos, por isso é que tu falaste aí em algumas coisas que têm a ver com isto, que é assim, é afincar, apurar ou aprofundar, aprimorar, eu costumo dizer, é o estado modificado de consciência. Ou seja, o estado modificado de consciência, se tirarmos um modificado, é um estado de consciência. Portanto, então, só há aqui uma modificação, ou seja, há um apuramento da concentração da pessoa em si própria e no seu processo. Daí depois, acontecem duas coisas. Acontece, primeiro, a pessoa lembrar-se durante N tempo. Eu fiz a minha primeira regressão, o que eu fiz, a primeira regressão que eu fiz tem uns 12 anos. Eu lembro-me ainda hoje do que é que aconteceu, porque aquilo que é vivido, entre aspas, naquela regressão, ou naquele momento da regressão, é vivido com todos os sentidos concentrados naquilo. Ora, se eu não tenho mais nada a dispersar-me, se eu não tenho mais nada a distrair-me, então eu vou concentrar a minha atenção toda naquilo. E concentrando, eu faço registro na minha memória a longo tempo, a long time, daquilo que se passou. Isto também porque a pessoa tem esta concentração e porque a pessoa fica ali com tudo, é jogar as fichas todas mentais ali. O que é que acontece? Ao fazê-lo, também vai despertar, vai estar mais sensível, mais desperta para outros sinais idênticos ou de outra ordem, mas que possam indicar que será para isso. E essa imagem é uma imagem que fica e que à qual a pessoa pode recorrer. Sempre. Agora tenho esta situação, vou mentalizar, vou lembrar daquela imagem, visualizar aquela situação para ter como recurso. Quando me acontecer alguma coisa, já tenho o recurso. Exato. Exemplo, estou numa situação em que se possa repetir, não vou dar pormenores, mas claro, com em certeza. que se possa repetir essa imagem. O sintoma. E aí já estou protegida, porque já à partida já tenho esse background, já estou protegida com essa imagem, porque já sei como é que eu dou a volta quando essa imagem aparece, não é? Exatamente. Alice, o seu caso, não vamos todos aqui acordar, e já acordámos antes, de que vamos salvaguardar temas e tudo aquilo que é íntimo e privado, não é? Portanto, isto nós estamos aqui a prestar um serviço, todos nós, prestar um serviço que eu considero um serviço público, é um serviço de esclarecimento lá para casa e de ajuda para pessoas para pessoas que possam estar nas mesmas circunstâncias. É uma divulgação, é certo, do Infinito Crescer, é uma divulgação, é certo, do meu trabalho, mas aquilo que é pessoal é pessoal. As pessoas, para se reverem, não têm que saber da história, não têm que saber dos casos concretos, podem saber alguns pormenores que vocês escolhem. Nós podemos ter, por acaso aqui nenhuma de vocês fez uma coisa, nenhuma de vocês teve como tema o relacionamento amoroso. Engraçado, nenhuma das três. Mas pode-se trabalhar o relacionamento amoroso, como se podem trabalhar os medos, como se pode trabalhar a relação com qualquer coisa na vida, com a prosperidade, com a abundância. Os temas, não há temas tabu para a regressão, para a terapia regressiva. Mas no seu caso foi foi algo muito vivido. Pois foi. Foi uma experiência que, como a Anabela estava a dizer, são imagens, são coisas que nunca mais nos saem da cabeça. Acho que eu como nunca gravo nada, fixo aquilo tudo e ao fim de algum tempo está cá tudo, vivinho. E são experiências mesmo
inesquecíveis. Eu acho que é assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, daí também não vale a pena estarmos a dizer o que é que tivemos. Se eu Exato. disser que deixei de andar numa certa altura, é uma verdade, não é... E o porquê? Porque não interessa, mas tratou-se. Mas encontrou. Encontrei a solução. O porquê não interessa, mas interessa que na regressão Exatamente. percebeu porque é que não andava. Porque é que não andava e fiquei boa, e hoje, se calhar, se sentir a mesma coisa, também já tenho ferramenta porque sei o que é que se passa. Ou o que é que Exatamente. se passou. Exato. Porque realmente isso é curioso. Lá está. Os medicamentos. Porquê é que aconteceu contigo, Anabela, a questão dos medicamentos e paraste os medicamentos e voltou tudo ao mesmo? Porque os medicamentos não atacam a raiz. O que se pretende com a terapia regressiva é ir lá, seja lá aonde for, ok? É ir lá ao local onde tudo começou. Ao local onde tudo começou a entortar. E que depois nós, por inércia, por tentar resolver de outras formas, então, por desconhecimento, por N motivos, fomos deixando de entortar, até ficar pior que a torre de Pisa. A regressão vai endireitar aquilo tudo. Não. As pessoas vão perguntar lá em casa. Então, mas se já aconteceu, aconteceu. É verdade. Ninguém diz que a terapia regressiva vai... e se alguém disser, é falso. Não se vai alterar aquilo que já se passou. Não esquecer tampouco. Nem esquecer, tão pouco. Não. Claro. Qual é a vantagem da terapia regressiva? Aconteceu um facto. Algo que nós, pela terapia regressiva, vamos identificar o motivo de um determinado mal-estar. Vou dar aqui, por exemplo, uma cliente minha, de há muitos anos, que sofria de claustrofobia. Mas não era uma claustrofobia estranha. Era quase uma coisa assim estranha, porque tinha a ver com sofás. E ela não se chegava ao pé de sofás. Começava a ficar com falta de ar e tal. Depois, sítios fechados, se tivessem tecido, era muito complicado. E então, o que é que nós fomos descobrir ao fim de algumas sessões? Fez sessão de hipnoterapia e ao fim de algumas sessões, o que é que nós fomos descobrir? Fomos descobrir que esta senhora sofria disto porque aos 3 anos, por volta dos 3 anos, por aquilo que eu me lembro, a senhora ficou, o bebé, naquele caso, ficou debaixo de um maple que se virou, não é? E às vezes são frações de segundo. Para um trauma surgir, basta acontecer naquele momento. E depois já se instalou o medo, ok? E o sofá virou e a criança ficou lá debaixo e até que fosse tirada, aquilo desencadeou um sentimento de sufoco. Vamos ter que ir lá atrás? Vamos. Não vamos alterar aquilo que aconteceu? Não. O que vamos alterar é a forma como aquilo nos marcou e a forma como vivemos aquilo até hoje. É a nossa postura face àquilo que aconteceu, não o que aconteceu. Porque aconteceu. E não há forma de o contornar. A única forma que há de contornar e a única forma que há de trazer bem-estar a esta pessoa é ela dar a volta por cima, olhar para aquilo com outros olhos. Não é? Bem, eu vou passar mais um momento musical.